Fala galera, Marcelo do Oceano Aventura na área, beleza? Hoje é dia de atrator para mergulho subaquático, tá? Ele é um atrator que serve para atrair o peixe quando você está fazendo a pesca subaquática, a caça submarina, belezinha? Então, vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer o atrator para atrair o peixe no momento que você estiver curtindo o seu mergulho, fazendo a sua caça subaquática. A gente vai precisar apenas de CD, de um nylon, um carretel de nylon. Vou precisar aqui de um snap e um distorcedor. Vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer, belezinha? A gente vai precisar também de uma furadeira porque a gente vai furar o CD. Antes de mostrar para vocês como eu irei furar o CD, colocar o distorcedor e o snap, vou mostrar para vocês qual é o projeto, como é que iremos fazer esse projeto do atrator. Então, como vocês estão vendo aqui, esse preto, essa linha preta aqui é a linha central. É a linha que vai ter embaixo um peso e em cima uma boia flutuante para poder içar esse atrator na água, belezinha? Eu vou colocar ele próximo de coral para poder atrair os peixes, belezinha? Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, essa linha central aqui, ela terá um tamanho de 5 metros, onde eu irei colocar uma margem de 1 metro para cima e 1 metro para baixo. Irei colocar 4 rabiolas, certo? 4 rabiolas, onde cada rabiola ela terá 10 CDs. Eu representei aqui 5 CDs, né? Para não ficar um negócio extenso, logicamente, né? O CD, de um para o outro, ele vai ter uma distância de 50 centímetros. Isso em cada ponto de rabiola. E de uma rabiola para outra, uma de cima e uma de baixo, ela vai ter uma distância de 1 metro. Por isso que eu coloquei aqui 4 rabiolas e a distância de ancoragem de 1 metro para baixo e 1 metro para cima. E esse ponto de rabiola, ele vai ter 4,50 metros para justamente eu poder colocar os 10 CDs, belezinha? Então aqui, lembrando, 4,50 metros para colocar os 10 CDs, 50 centímetros de um ponto ao outro de distância. Esse ponto de ancoragem aqui, ele não vai ser um ponto fixo. De um para o outro, o CD ele poderá correr nessa distância, nesse percurso de 50 centímetros, tá certo? Então, 5 metros de uma ponta a outra, 4,50 lateral e 50 centímetros de ancoragem para ancoragem dos CDs, certo? Vou mostrar para vocês ele já no chão, o primeiro que eu fiz como exemplo para mostrar para vocês. Em seguida a gente passa a mostrar como iremos furar o CD e como iremos colocar o snap e o distorcedor, que irá preso na linha da rabiola para ele ficar fazendo o reflexo. Com reflexo, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Com o reflexo do CD é o que atrai os peixes, certo? Então vamos lá, vou mostrar o exemplo para vocês, em seguida mostrar a produção passo a passo, belezinha? Bem galera, mostrando aqui para vocês como eu fiz, certo? Antes que vocês me perguntem e digam, Marcelo, essa conta aí não fecha, essa conta de 4,50 metros. Na verdade são 5 metros, onde 50 centímetros restante é justamente para dar o espaço do primeiro CD da ancoragem, tá certo? Então, ó, vou mostrar agora mais próximo para vocês. Primeira coisa que eu fiz foi colocar a fita no chão e fazer a medida, tá? Colocando 50 centímetros de distância de cada CD. Então, ó, pode ver que está marcado aqui no chão. Ó, 1 metro, 2 metros, 2,50 metros, 3 metros. E observa que no CD ele tem a possibilidade de andar, tá? Então, ó, vou usar aqui ó, o pé. Ele pode deslizar para um lado e para o outro. E aqui vai ser o ponto de fixação dele. Daqui ele não passa, certo? Então ele tem esse limite, tanto embaixo quanto em cima, para justamente ele movimentar. O CD está virado para baixo ou para cima, isso não vai fazer diferença, porque o distorcedor ele vai fazer com que ele gire,
tá bem? Então, a gente precisa passar o nylon por dentro da luva. Vou mostrar para vocês a luva, tá? Que é o ponto de ancoragem, que é justamente isso aqui, ó. Deixa eu focar para vocês. Ok? E aí a gente coloca em cada um deles. Tá bem? Fica dessa maneira. Deixa eu focar para vocês aqui. Vamos agora para a produção, tá? Mostrar para vocês o passo a passo, fazendo o furo do CD, colocando o snap, colocando o distorcedor. Vamos lá? Bem, galera, vou mostrar aqui para vocês o nylon, certo? É um nylon de 80 milímetros, 500 gramas, ok? Vou mostrar para vocês aqui o snap, o tipo de snap. Esse é o snap, tá? E aqui é o distorcedor. Belezinha? Então, a gente vai utilizar o distorcedor e o snap. Antes de começar a furar os CDs, eu preciso fazer o furo em um CD. Porque é com ele que eu vou tirar a medida dos outros. Então, vou fazer primeiro o furo de um, tá? E ele vai ficar dessa maneira aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ok? Eu preciso fazer o furo em um para poder ver a distância que vai ficar o snap. Vocês percebam que o snap aqui, ele tem duas cabeças, né? Então eu preciso utilizar a cabeça de cima para poder passar o distorcedor. Ok? Passei o distorcedor. E ao passar o distorcedor, essa sobra daqui vai ser a que vai entrar no CD, que é justamente essa parte daqui. Ok? Daí, como eu disse, vou fazer o furo em um único CD para esse servir de modelo. Quando ele tiver já o modelo pronto, eu vou colocar em cima. Vou fazer aqui uma pilha de 10 CDs, um em cima do outro. E ao fazer essa pilha, eu vou colocar a broca no buraco. Colocando a broca no buraco, vou começar a furar. Ok? Fiz o furo. E agora eu vou limpar CD por CD. Após feito isso, eu vou colocar primeiro o distorcedor no snap. Em seguida vou colocar o snap no CD. Fecho o snap e está pronto a ancoragem. Daí vai ficar dessa maneira aqui. Após de colocar o snap e o distorcedor em todos os CDs, a gente vai começar a produzir o ponto de ancoragem no nylon. Lembrando que a gente vai utilizar as luvas, que é essa luvazinha aqui, o distorcedor e vamos embora. Então, galera, a primeira coisa que nós iremos fazer é o seguinte, é fazer os 5 metros da fita no chão, tá? É bom fazer em algum local que você possa marcar, belezinha? Então, ó, pega um piloto, faz a marcação, 2 metros, 2,5, 3, 3,5, até os 5 metros, né? Lembrando que de 4,5 a 5 é uma margem para você poder colocar o primeiro CD, belezinha? Então, fez a medida, marcou a medida. Daí o que é que a gente vai fazer? Observa que tem 2 pontos de fixação, um no final e um lá no meio. Você pode fazer com a cadeira, pode fazer com chumbo, pode fazer com qualquer tipo de peso, ok? Você irá fazer 2 voltas, uma de ida e uma de volta, para poder, quando fizer essa volta, você ir passando as luvas que irá fazer a marcação dos 50 centímetros de distância de um para o outro. E
E aí eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, tá bom? Bem, galerinha, peguei aqui o carretel. O que é que eu vou fazer? Vou soltar a linha no ponto inicial. Vou fazer a ancoragem no ponto final. Nisso, eu vou pegar a luva e vou passar por dentro do nylon, para que eu já coloque ele nas medidas que foram feitas, para quando eu passar de volta, eu passar já o CD com o distorcedor e consequentemente já deixar ele pronto para poder fazer o fechamento. Então o que é que eu vou fazer agora? Pegar as luvas e passar dentro do nylon para colocar nos seus devidos lugares. Vou pegar a luva, passar no nylon para colocar nos seus devidos lugares. Passei. Coloquei as luvas, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os CDs, vou pegar nylon, vou passar o nylon pelo distorcedor, em seguida ele vai cair na luva que está ancorando. Então, essa ponta ela vai passar por dentro da luva. Fixei o primeiro ponto, faço a mesma coisa com o restante. Vou passar primeiro a ponta na luva, em seguida eu passo no distorcedor. Já faço mais um ponto de ancoragem. E aí vou seguindo da mesma maneira. Passo a ponta na luva. Em seguida, passo no distorcedor com o CD. Após colocado nos pontos de ancoragem, onde está as medições, o que é que eu vou fazer? Com o alicate eu vou apertando essa luva para ele poder fixar no ponto que está demarcado. Ok? E aí em seguida a gente finaliza a ponta final para poder deixar na ancoragem central, no nylon central, belezinha? Bem, finalizamos aqui as 4 rabiolas. Vou mostrar a vocês a ancoragem final, o ponto final da rabiola. Vou mostrar para vocês do começo ao fim e o final do fechamento, tá? Eu já adiantei aqui, já fiz a ancoragem central. E aí em seguida que eu finalizar mostrando para vocês como é que eu vou fixar o ponto final, eu já vou mostrar para vocês como é que ele vai estar aqui o ponto central, belezinha? Ao lado tá a fita métrica e em seguida tá o ponto central, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Mostrei a vocês a fixação da rabiola, onde eu vou estar mostrando aqui do final ao começo. Então, ó, furei o CD, coloquei o snap, coloquei o distorcedor e fechei com a luva. Daí venho para a segunda ancoragem do segundo CD. A mesma coisa, e aí vou seguindo de um por um. Certo? Aí eu vou subindo, vou subindo, mostrando aqui para vocês. Chego aqui no ponto final, tá?
Esse ponto final é justamente o último CD, ou o primeiro CD, né? Que é o primeiro CD que vai estar distante em 50 centímetros do ponto central, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como vai ficar, como é que a gente vai fazer esse fechamento. E em seguida eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então galera, aqui é o início, tá? A gente começa do final para o começo. Então, ó, temos aqui as duas pontas. Vamos uni-las, passar por dentro da luva e vai passar novamente pelo mesmo caminho, pelo mesmo buraco. Puxa a ponta e coloca o dedo para poder deixar aqui a medida de um dedinho, ok? Com o alicate vou apertar. Aperto de um lado, aperto do outro da mesma maneira. Aperto tanto embaixo quanto em cima. Utilizo um segundo alicate só para fazer um aperto maior de segurança. Retiro o excesso de ponta. E vai ficar dessa maneira aqui. Vou utilizar o snap de um lado. E esse lado menor, ele vai ficar em um distorcedor aqui no ponto central. Vou mostrar agora para vocês como é que eu produzi o ponto central, que vai ficar ancorado às rabiolas. E mostrar para vocês o passo a passo, explicar como é que eu fiz, a distância que eu fiz, para vocês entenderem como é que vai ficar essa rabiola nos pontos de fixação, ok? Bem galera, trabalho finalizado, vou mostrar para vocês agora todo o passo a passo do que foi feito no final, né? Então, vocês estão vendo aqui onde tem essa boia amarela, que é a boia flutuante, que é onde vai ficar na superfície da água, na folha da água, ok? O que é que eu fiz? Eu coloquei uma metragem de 5 metros de distância até o primeiro ponto do CD. Por quê? Porque aí eu terei um tamanho de 10 metros, onde eu passei o nylon da ponta da boia até os 5 metros, lá no final, e voltei com esse nylon em direção aqui à boia, para justamente fazer os 10 metros. Para o ponto de ancoragem, que é onde está aqui os pesos, então desse peso eu vou colocando as ancoragens. Número 1, onde está aqui já as rabiolas, tá? Então, ó, esse é o primeiro ponto de ancoragem, ok? Então, voltando para o primeiro ponto de ancoragem, tem aqui o peso, primeiro ponto de ancoragem, e aí vou seguindo, tá? Aí venho para o segundo ponto de ancoragem, vou seguindo para o terceiro e consequentemente para o quarto. Daí eu dou 50 centímetros acima e vou retornando lá para a boia flutuante. Essa boia flutuante, ela é utilizada como cabo enrolador. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir enrolando esse nylon no cabo enrolador e aí eu posso colocar a medida que eu quero dentro da água. Se eu quero deixar mais próximo da superfície ou mais ao fundo, ok? Então, mostrar aqui para vocês o chumbo, como ficou. Coloquei aqui 2 snaps grandes, um em cada chumbo.
com o distorcedor e uma luva fechando o distorcedor. Aí venho para o primeiro ponto de ancoragem, né? Porque eu fiz dessa maneira. Caso eu queira mudar o chumbo, ou queira colocar apenas um, ou até para transporte, eu posso deixar dessa maneira aqui. Então, coloco o snap que vai ao chumbo e coloco o snap que vai segurar as rabiolas, as ancoragens das rabiolas. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tirar dúvidas. E finalizado, chumbo, boia flutuante, rabiola. Coloquei apenas uma, né? Que aí já dá como exemplo. Então, galerinha, mostrei para vocês as rabiolas e mostrei aqui o ponto central, né? Que é justamente onde as rabiolas irão ficar conectadas, né? Então, aqui, para vocês verem, é um tipo de boia flutuante, que a gente também chama de cabo enrolador, onde a gente vai manter aqui o chumbo no fundo, né? Então, daqui para o primeiro ponto, ele tem 5 metros. E aí, eu posso colocar, na verdade, desculpa, eu tenho aqui 5 metros mais 5 metros, totalizando 10 metros, né? Então, 5 metros daqui para o primeiro, até o primeiro ponto, né? O ponto mais da superfície, e depois mais 5 metros que entra aqui no cabo enrolador, belezinha? Então, tenho aí 10 metros, porque caso eu queira colocar mais ao fundo, lá para os 10 metros, eu tenho essa possibilidade também, né? Então, mostrei para vocês o passo a passo do projeto que foi feito, né? Então, lembrando, a boia, ela está aqui na superfície, tem os 5 metros. Lembrando que o primeiro ponto de ancoragem dos CDs para o fundo, né? No caso, para o chumbo, eu tenho aí uma distância de 1 metro, que é justamente os pesos que estão aqui, tá? Que eu representei aqui por essas duas bolinhas aqui, belezinha? E o snap, né? No caso, um snap maior para segurar esses dois chumbos. Lembrando que eu tenho 10 CDs, onde essa largura aqui é 4,5 metros, onde eu coloquei 50 centímetros do primeiro ponto do CD até o ponto de ancoragem da linha central, belezinha? Então, esse foi o projeto do atrator. Você procura no YouTube, você não encontra o passo a passo de como fazer um atrator. Então, eu mostrei para vocês o passo a passo. Então, por isso, espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com os amigos, deixe nos comentários dicas e sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, e qualquer dúvida a respeito do próprio atrator, pode colocar mensagens que eu vou responder, vou ler todas e responder para vocês, belezinha? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, é isso, valeu, fui!